Elon Musk, dono do X e integrante do governo de Donald Trump nos Estados Unidos, compartilhou na rede social na noite desta sexta-feira 14 um anúncio de protestos pelo impeachment do presidente Lula. Ilustrado com imagens das manifestações pelo impedimento de Dilma Rousseff na Avenida Paulista, em São Paulo, a publicação anuncia uma onda nacional de protestos em 120 cidades do Brasil, no dia 16 de março, pedindo a remoção de Lula. O bilionário dos Estados Unidos compartilhou a mensagem com seus seguidores, com um "uou" na legenda. Até o início da manhã deste sábado, a publicação de Musk já havia tido mais de 18 milhões de visualizações. Presidente, o senhor está indo para a metade final, do mandato na presidência do Supremo, e o senhor falou na chegada que queria construir a pacificação do país e não foi possível por causa desses julgamentos que envolvem plano de golpe e tudo mais. É praticamente certo que nos próximos dias, aí nos primeiros dias de fevereiro, a PGR vai denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e todos envolvidos nessa trama. E eu pergunto para o senhor se, ainda na presidência do senhor no Supremo, será possível julgar o ex-presidente, concluir esse caso, para tirar o país dessa discussão, que parece uma novela que a gente acompanha há muito tempo. E também, se o senhor não considera que esse é um caso muito emblemático, para que seja julgado apenas numa turma do Supremo, e não no plenário principal, com os olhos da nação acompanhando cada voto, como a gente é acostumado a ver, já viu em outros grandes e graves casos julgados pela Corte. Então, como o Bonin disse, ainda não houve denúncia do Procurador-Geral da República, é a partir daí que começa a ação penal, e aí começa a atuação jurisdicional do Supremo. Feita a denúncia, vai haver a produção das provas e, concluída a produção de provas, é que vai haver o julgamento pelo Supremo. Se terminar a produção de provas, eu vou pautar imediatamente. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de fevereiro de 2025. São 9 horas da manhã. A guerra começa quarta-feira, quando o PGR denuncia Bolsonaro. Na segunda semana de março, o inelegível vira réu no STF. Na terceira semana, ele tenta novo golpe de Estado. Na última sexta-feira, o secretário do governo Trump, Elon Musk, repostou no X, como você acaba de ver, foto de 2015 sobre manifestações pelo impeachment de Dilma, como se fossem da manifestação que ocorrerá no primeiro dia da terceira semana de março, apoiando e divulgando a nova tentativa de golpe do bolsonarismo contra Lula via golpe parlamentar travestido de impeachment ou golpeachment, né? De repente, do nada, gente que acreditava nos horrores que Jair Bolsonaro dizia na pandemia e que votou em Pablo Marçal passou a perguntá-lo: vai ter impeachment do Lula? Aí você reage e pergunta: nunca ouvi falar nisso, por que motivo vai ter impeachment do Lula? E o coitado responde: ué, por todas essas coisas aí, ora. Que coisas, você pergunta? Ele não tem a menor ideia. Às vésperas de a PGR apresentar a denúncia contra Bolsonaro, o ex-presidente voltou a atacar com mentiras o sistema eleitoral e o TSE durante uma live no último sábado, com apoiadores brasileiros que moram nos Estados Unidos, e Bolsonaro também decidiu ir a ato pelo impeachment de Lula e em defesa da anistia a 8 de janeiro, que pretende pressionar o Congresso a tentar novo golpe parlamentar igual ao que derrubou Dilma Rousseff em 2016. Impeachment é a palavra da oposição para competir com o julgamento do golpe de Bolsonaro. E o objetivo não é tirar Lula da presidência, mas tumultuar, dividir o noticiário e principalmente ocupar as redes sociais. Vários analistas, porém, estão apostando em uma virada política após o julgamento de Bolsonaro no Supremo, quando ele será desmascarado, inclusive com provas inéditas que vão vir à luz nesse julgamento do plano para matar Lula, inclusive. E isso ocorrerá em um momento em que a economia vai ter tido uma forte melhora. Quem viver, verá. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você
que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e considere, senhoras e senhores, a possibilidade de fazer uma doação ao blog da Cidadania, que está se equipando com novos equipamentos. Já temos contratada uma pessoa para auxiliar na edição de vídeos, uma técnica para auxiliar na produção de vídeos, melhorar áudio, melhorar vídeo, melhorar a parte técnica, com a finalidade de enfrentar a guerra pela democracia que começa na semana que entra. A partir de hoje, o Brasil vai entrar numa guerra política e isso vai mudar os destinos desse país para melhor ou para pior. O que é preciso fazer é ter foco, apoiar fortemente o governo democrático que sucedeu o governo golpista de Jair Bolsonaro, e nós temos que exercer o nosso papel aqui no blog da Cidadania contra essa tentativa de golpitman que de novo ameaça o nosso país. Se você considerar fazer essa doação, se você tiver também condições, não é? O Pix para fazer essa doação está na tela, e eu agradeço a atenção e peço desculpas por atrasar o vídeo, mas é necessário comunicar os planos que temos para defender a democracia brasileira. E vamos em frente. Como você vê, aí está uma postagem, eu traduzi para o português, em que um bolsonarista postou fotos de lá de 2015 como se fossem de hoje, é do impeachment da Dilma. E o Elon Musk compartilhou e dizendo uau, né? E você vê que tem muita visualização essa postagem. Em seguida, embaixo, o Flávio Bolsonaro comentou que dia 16 de março será histórico. Mas, na verdade, tudo isso é um plano articulado, inclusive fora do Brasil, de tentar o golpe no país. O Musk repostou a publicação sobre protestos por impeachment de Lula e o tema viralizou no X. E os bolsonaristas e trumpistas somam forças e fabricam também um escândalo contra Lula e Biden. Sem provas, eles dizem que a agência dos Estados Unidos, a USAID, interferiu na eleição de 2022 e dão pontapé em cooperação internacional da direita. Na verdade, essa denúncia é referente à iniciativa do governo Biden, que enviou agentes do governo ao Brasil em 2022 para avisar os militares que, se houvesse uma tentativa de golpe deles para impedir a posse do Lula, os Estados Unidos romperiam relações com o Brasil. E agora o Trump tenta transformar isso numa interferência dos Estados Unidos na eleição brasileira, quando os Estados Unidos, então sob Biden, apenas enviaram um emissário aqui ao Brasil com a finalidade de avisar que os Estados Unidos não reconheceriam governo que viesse de uma interrupção do mandato que Lula havia conquistado nas urnas, ou se ele conquistasse antes mesmo da eleição, eles mandaram avisar. De decreto que atinge políticas à resolução sobre aborto, a oposição, no âmbito desse golpismo, arma uma blitz no Congresso contra medidas do governo. A ideia é reeditar o que fez Eduardo Cunha em 2015 e 2016 contra a Dilma Rousseff, com as pautas bomba e mobilizando o Congresso, não votando mais nada que fosse de interesse do governo. Ele paralisou o governo Dilma enquanto o impeachment estava na rua. Eles querem reeditar o mesmo clima. E às vésperas da denúncia, o Bolsonaro retoma ataques com mentiras ao TSE. Veja só
que às vésperas de a PGR apresentar denúncia contra ele, o Bolsonaro voltou a atacar com mentiras o sistema eleitoral, o TSE, em uma live ontem, sábado, né, com apoiadores brasileiros que moram nos Estados Unidos. Eles, TSE, fizeram uma campanha, aí sim, pode ter dinheiro de fora, disse Bolsonaro, veja só. E isso é uma atitude criminosa dele e ele vai pagar caro por isso. Aliás, o Alexandre de Moraes já disse que isso não vai ficar assim, isso vai ter repercussão no julgamento dele, porque ele está novamente cometendo os crimes que ele tinha cometido em 2022. O Bolsonaro também decidiu ir a um ato contra o Lula, ou pelo impeachment de Lula, em defesa da anistia, que o STF já disse que não passa. Mas, ainda assim, ele está tentando, inclusive, acuar o STF. E isso com a ajuda do jornal Folha de São Paulo, que se aproximou muito do Elon Musk e do bolsonarismo ao longo de 2024, e que agora produziu uma pesquisa estranha, que conflita com outras pesquisas que não dão uma força, uma queda de apoio tão grande ao Lula. Pode ter tido uma queda? Pode não. Houve, de fato, uma queda na aprovação ao Lula, mas houve um exagero nessa pesquisa, um possível exagero nessa pesquisa. E novas pesquisas vão mostrar, né? O Instituto Quest pode fazer algo nesse sentido, já deve estar preparando pesquisa sobre a aprovação ao Lula. Vamos ver se outras pesquisas confirmam essa do Datafolha. Seja como for, o plano é o seguinte, veja só, isso está no Estadão, não é em qualquer lugar. Impeachment, a palavra da oposição para competir com o julgamento do golpe de Bolsonaro. O objetivo não é tirar Lula da presidência, mas tumultuar, dividir o noticiário e principalmente ocupar as redes sociais. Alerta amarelo para o governo. Os estrategistas do bolsonarismo descobriram como competir com o julgamento do golpe do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e já estão em ação, começando a criar uma falsa onda na internet a favor do impeachment de Lula. O objetivo não é tirar Lula da presidência, até porque sabem que não tem a menor chance, porque o STF barra se não tiver crime de responsabilidade. Mas querem tumultuar, dividir o noticiário e principalmente ocupar as redes sociais. De repente, do nada, a gente que acreditava nos horrores que Bolsonaro dizia na pandemia, que votou em Pablo Marçal, passou a perguntar: vai ter impeachment do Lula? Você reage: nunca ouvi falar nisso. Por que motivo? E o coitado: por todas essas coisas aí. Que coisas? Ele não tem a menor ideia. Foi 1, 2, 3, aí passou a soar estranho. Foi assim com o Pix, a onda começou devagar, virou tsunami e o deputado Nicolas Ferreira acabou de afundar uma mudança que seria apenas burocrática no Pix. Lula teve de recuar numa derrota acachapante, depois de meses de mastigação, de que tudo seria parte do plano petista para dominar as contas bancárias e a vida das pessoas. Falar em impeachment também é delirante, mas a internet transforma delírios em crenças, que não se combatem com racionalidade. Esses ataques pelas redes têm comando, método, experts e engaja milhões numa rapidez estonteante. De repente, a realidade paralela atinge e se instala em milhões de corações e mentes. É estarrecedor. Mas vem aí uma bomba em cima desses golpistas. O Gilmar Mendes criticou a anistia a golpistas e já alertou sobre risco à democracia. Por quê? Porque o Supremo sabe que o Lula é o primeiro passo. O segundo passo é o próprio Supremo. São pelo menos 7 dos 11 ministros do STF estão ameaçados se houver um golpe contra Lula. Então eles podem esperar que a resistência vai começar. Ministros do STF esperam Bolsonaro e lideranças da trama golpista em primeira leva de denúncias da PGR. A Procuradoria avalia fatiamento da acusação em diferentes núcleos. O julgamento deve ocorrer ainda em 2025. E o Bolsonaro vai ser denunciado pela PGR antes do jantar de Lula com o STF, que vai ser dia 19. Então aí já está
é uma questão de 2, 3 dias aí nós vamos ter essa nova situação no Brasil e aí vai começar uma guerra. Você viu no início da edição a explicação do Barroso sobre o julgamento de Bolsonaro no STF. Então, se o Bolsonaro for denunciado na quarta-feira ou antes, né, há quem diga que pode ser na terça, no dia 18, o Barroso ele deixa claro que saiu a denúncia, ele pauta o julgamento da aceitação. E, na verdade, o Alexandre de Moraes vai dar um parecer, vai fazer um relatório final do inquérito do golpe, e aí o STF, a primeira turma do STF, vai votar, e provavelmente vai ser uma votação eletrônica, se aceita ou não o processo. Então, quando chegar na manifestação do dia 16, Bolsonaro já vai ser réu no STF. E a partir dali, o Brasil vai assistir nos próximos meses um julgamento muito forte. Veja só, para quem o jogo acabou antes mesmo do apito final do juiz, o colunista Ricardo Noblat dá um parecer e ele nunca foi de esquerda, hein? Diz ele, a essa altura, apesar da forte queda da popularidade, não se pode dizer que Lula é uma página virada à espera apenas do apito final do juiz para descer aos vestiários, trocar de roupa e sair de cena. Página virada é, sim, Bolsonaro inelegível até 2030 e que, uma vez condenado em breve pelo STF devido a uma série de crimes, não mais será candidato a nada. BR promova o estardalhaço que quiser, só por artes do acaso ele escapará à guilhotina. Exemplos de casos. Bolsonaro morre antes de ser condenado, ou morre o ministro Alexandre de Moraes. Os dois gozam de boa saúde, faço votos para que vivam muito. Mas se Moraes ficasse inabilitado, seria substituído por outro ministro e o resultado para Bolsonaro seria o mesmo. Bolsonaro sabe disso há muito tempo e tanto sabe como também sabe que não haverá anistia que mandou as favas dos conselhos de seus advogados para moderar-se e retomou os ataques à justiça. Mas o que acontece, minha amiga, meu amigo, é que, inclusive, o governo e vários analistas apostam em virada após o julgamento do Bolsonaro. O partido e a administração federal esperam mudança no cenário político com o processo do ex-presidente no STF, porque vem muita coisa. Para que você tenha uma ideia, as 884 páginas do indiciamento de Bolsonaro pela Polícia Federal são um índice de um calhamaço de milhares e milhares de páginas com provas e fatos que só serão conhecidos no momento em que o julgamento começar e as provas começarem a ser apresentadas. Não vai ser fácil para o Bolsonaro, o mundo inteiro vai acompanhar e as pessoas vão começar a se questionar sobre essa proposta do impeachment de Lula, sobretudo à luz do plano para matar o Lula que o Bolsonaro engendrou. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.